eu investi no BTC $1.000 no dia 10 de março, tá? Por que 10 de março, professor? Porque no dia 10 de março ele me deu uma oportunidade de sobrevendido no diário, tá? Entrei aqui, fiz meu DCA no diário, sobrevendido no dia 10 de março. Entrei aqui no Bitcoin a $20.000, tá? Beleza. Aí o Bitcoin subiu, passou mais de um mês, subiu no dia 14 de abril, o Bitcoin bateu $31.000. E aqui no dia 31 de abril eu realizei o meu lucro. Beleza? Show! Dentro desse contexto do DCA, tá? Dentro desse contexto do DCA, eu poderia ter feito duas coisas. Eu poderia não ter feito nada, ter comprado e ter segurado para o próximo halving, ter feito nada e tudo bem. Ou eu poderia ter realizado o lucro, já que eu entrei com 1.000 e no 14 de abril eu tinha 1.500, eu tinha agora um lucro de $500. Quais eram os procedimentos que eu poderia fazer nessa realização de lucro? Primeiro, realizar os $500, que foi o lucro que o mercado me deu. Eu coloquei 1.000, ganhei 500, tiro os 500 e coloco os 500 numa reserva de oportunidade. Eu deixo os 500 reservadinho aqui para mim fazer uma outra compra em um outro momento mais oportuno, tá? Ou eu poderia muito bem ter tirado, em vez de tirar os 500, eu poderia ter tirado os meus $1.000 que eu entrei. E por que eu acho que essa opção aqui seria interessante? Porque você deixaria de ter o fator emocional. Eu coloquei $1.000 e agora eu estou perdendo. Por que eu estou perdendo, entre aspas? Porque o Bitcoin do dia 10 de março para hoje está com uma queda, desculpa, do dia 14 de abril para hoje está com uma queda de 15%. Os meus $1.000 agora estão valendo apenas $850. Então aqui nesse contexto, eu crio aquela ideia de que eu estou perdendo, certo? Eu crio aquela ideia que eu estou perdendo dinheiro porque eu agora só tenho $850 na minha carteira. Tá? Se eu tivesse realizado o lucro, tirado os 500 ou os próprios $1.000, desculpa, hoje eu estaria com o fator emocional zerado. Sabe por quê, pessoal? Pela seguinte razão. Veja bem, se eu tiro os $1.000, eu iria trabalhar agora apenas com o dinheiro do mercado. Meus $1.000 voltaria para minha reserva de oportunidade e eu estaria agora apenas trabalhando com o dinheiro do mercado. Eu estaria agora, nesse momento, com $500 dentro da casa, $500 dentro da casa, tá? $500 dentro da casa. Esses $500 teriam desvalorizado 15%, eles valeriam agora $350. $350. Tô botando aqui bem bruto, tá, pessoal? Não vão pegar aí conta de matemática de cabeça, não, e me julgar por isso, não, tá? Eu hoje estaria, dia 12 de maio, estaria com $350, porque eu perdi 15%, né? 12 de maio, eu teria $350 aqui na minha banca, tá? Vou tirar isso aqui. Teria $350. A questão é que eu ainda estaria com dinheiro no mercado, não estaria fora do mercado, tá? Não estaria fora do mercado, estaria investindo no Bitcoin, mesmo que eu tivesse com um drawdown de 15%, tá? Mesmo que eu tivesse aqui com um drawdown de 15%, só que dentro desse contexto agora, eu teria mais quanto para investir? Mais $1.000. Agora eu teria novamente $1.000 para investir no Bitcoin. E onde é que entra a questão, gente? Esses $1.000 aqui, eles iriam comprar o Bitcoin hoje 15% mais barato.
do que quando eu vendi lá no 14 de abril. Eu compraria $1.000 hoje mais barato ou não compraria hoje. Já que ele está num processo de queda, eu esperaria esse movimento do diário encerrar, porque ele vai resetar até o fim, tá? Ele vai fazer esse movimento até o fim. Eu poderia até já projetar uma compra nos 25.336, tá? Colocaria aí uma compra projetada e compraria o Bitcoin lá em 25.300, tá? E se não for, professor, aí é outra história. Aí é outra história. Se ele faz um pivô e volta e sobe, aí eu tenho que repensar em que ponto eu vou entrar. Aí eu entro no meu RSI e vejo qual foi o ponto de pivô que ele fez. Ele pode fazer um pivô exatamente aqui, no dia, como ele fez no dia 20 de abril. Então, eu tenho que traçar estratégias. Se ele não me der os 25.336 do sobrevendido do diário, ele pode me dar no 12 horas, como ele já me deu agora. Agora já é um sobrevendido no 12 horas. Ele pode me dar um sobrevendido no 4 horas, como ele já está me dando, inclusive fundo duplo. Tá? Então, essa movimentação aqui já pode estar indicando para mim que a queda do Bitcoin já está começando a chegar na sua exaustão, ok? Ele já pode estar exaurido o movimento de correção do Bitcoin, tá? Então vamos lá. Então, trabalhando esse meu emocional, eu agora teria $1.000 para comprar, casando junto com esses 500 que hoje valem 350. No final de tudo isso, o meu prazo e a minha quantidade de satoshis seriam bem maiores do que se eu tivesse feito nada no processo. Se eu tivesse feito nada. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? É que é muito importante realizar lucro. Tá? Eu falei desde o começo. Realizar DCA e não operar e não acompanhar a carteira, na minha opinião, somente o DCA é algo que vai te deixar emocionalmente muito abalado, tá? Abalado. Então, eu trabalho da seguinte forma. Eu faço DCA, eu compro os ativos que eu quero acumular para longo prazo, mas quando esses ativos atingem um ponto que, na minha análise, é um ponto interessante de venda, não vou vender tudo que eu tenho. Eu vendo ou o principal que eu coloquei, ou o lucro que eu coloquei. Já que eu não estou aqui para fazer conta matemática de 20, 80, 70, 30, como alguns gostam de fazer, e nem todo mundo domina essa técnica, eu pego e uso o simples. O que é o simples? Se eu coloquei 1.000, ganhei 500, eu tiro 1.000 e deixo 500 jogar o jogo. Porque os meus 1.000, aquilo que me prejudica, aquilo que me dói, já está fora do jogo. Eu estou jogando agora com os 500 que o mercado me deu. E esses 500, se cair de boa, foi o mercado que me deu. Mesmo caindo, eu ainda tenho 350 do que o mercado me deu. E os meus 1.000 estão aqui guardadinho, esperando o apocalipse zumbi chegar. Entendeu? Aonde? Na minha reserva de oportunidade. Eu estou aqui com uma reserva de oportunidade. O que é reserva de oportunidade, meus amigos, queridos camaradas? Reserva. Uma reserva de oportunidade. O que é essa reserva? Vai que o Augusto Bax esteja certo e o Bitcoin vai lá para os $12.000. Eu tenho $1.000 para comprar de Bitcoin a $12.000. Ou vai que o professor esteja certo e o Bitcoin vai parar lá só nos 24.000 e vai-se embora de novo agora para os 100. Eu tenho 1.000 para comprar Bitcoin lá quando o professor disse que era 24.900. Então não tenho como, gente, é ficar fazendo a operação errada. Isso que eu quero deixar registrado aqui para vocês nessa aula. É fazer uma operação errada, tá? Eu faço uma operação errada, faço um DCA. E outra coisa, DCA não é de muito dinheiro. Mesmo que você tenha muito, DCA não é muito, tá? DCA é aos poucos.
Se você tem uma carteira que 50% dela, hipoteticamente, seja de Bitcoin, e você faz um DCA já comprando 20% na primeira compra, você praticamente matou o DCA. Então, o DCA ele deve ser feito em pontos extremamente importantes do gráfico, tá? Em pontos de suporte do gráfico diário, do gráfico semanal, do gráfico mensal, e aí são oportunidades para o resto da vida, principalmente mensal e semanal, tá? Pontos ali no gráfico de 12 horas, um sobrevendido de 12 horas, diário, semanal, mensal. Você vai montando um DCA aos poucos. Mesmo que você tenha muita grana, monta o teu DCA aos poucos, para que você não compre muito com um preço muito alto e você tenha reserva de oportunidade para você comprar quando o preço tiver numa queda boa, numa queda forte, seja uma oportunidade bem melhor para médio e longo prazo, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, considere se tornar-se membro do nosso canal, vir participar do nosso grupo fechado do Telegram. Os links estão na descrição do vídeo. Não esquece de deixar o teu like e o teu comentário se essa aula te ajudou em alguma coisa, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!